Hello students, olá alunos, my name is Camila, meu nome é Camila, e na aula de hoje nós iremos estudar interrogative pronouns, ok? Os interrogativos, question words, são usados para se obter informações específicas. As perguntas elaboradas com eles são chamadas de double-weight questions. Pois todos os interrogativos, com exceção apenas de how, que significa como, começam com as letras WH. Na maioria das partes dos casos, os interrogativos, question words, são colocados antes de verbos auxiliares ou modais. Vamos estudar detalhadamente cada um dos interrogativos a seguir, no caso ali, question words. O primeiro é who, que significa quem, which, que significa qual, why, por quê, who, de quem, ou o que também em algumas situações, what, que significa o que, when, que é quando, whose, de quem também, né, em algumas, vocês vão ver os casos em que ele vai ser utilizado, e where, que significa onde. O primeiro nós temos ali who, que significa quem, que tem ali a função de sujeito. Who is that tall man? Quem é aquele homem alto? Who told you these lies? Quem te contou essas mentiras? Então você vai utilizar o who na função de sujeito, se você quiser saber, né, quem praticou determinada ação, quem é aquela pessoa, então você vai utilizar esse pronome interrogativo, ok? O segundo nós temos o whom, que significa quem. A função dele numa frase é de objeto. With whom did you work? Did you go to the park? Com quem você foi ao parque? Whom did you meet at the beach? Quem você encontrou na praia? E o terceiro exemplo nós temos to whom were you speaking last night? Com quem você estava falando ontem à noite? Então, se você, né, quiser se referir a alguém, você vai utilizar esse whom, que também é um pronome interrogativo, ok? E ele vai terminar aí com essa letra M mesmo, viu, gente? Diferente ali do who, né? Nós temos esse aí que é o whom, ok? No terceiro, nós temos o whose, de quem, ok? E ali nós temos mais dois exemplos de frase. O primeiro, whose is that dog? Ou whose that dog is? De quem é aquele cachorro? E aí vocês têm ali uma imagenzinha, né, de um cachorrinho pequeno, um puppy. Whose is that pen? Ou whose this pen is? De quem é essa caneta? E aí nesses dois exemplos de frase, nós vamos poder inverter ali o verbo to be, ok? Ele pode ficar tanto no final da frase, quanto no meio, ok, da frase. E aí você vai utilizar esse whose, né, para se referir a algo. Nesse caso nós temos ali um cachorro, no primeiro exemplo, e no segundo nós temos uma caneta, ok? No quarto nós temos which, que significa qual ou quais. Which of those girls is your girlfriend? Qual daquelas meninas é a sua namorada? Which are the best libraries of this city? Quais são as melhores livrarias dessa cidade? Which t-shirt do you prefer? The yellow one or the blue one? Qual camiseta você prefere? A amarela ou a azul? Então, você, para se referir a mais de um objeto também, você vai poder utilizar esse which, ok? E ali abaixo você vê o exemplo de biblioteca, né? Nós temos ali um exemplo para vocês verem como utilizar o which. O quinto nós temos what, que significa o que ou somente que, ok? What time is your flight? Que horas é o nosso voo? What were you doing in the bank? O que você estava fazendo no banco? What do you want to drink? O que você quer tomar? Então, né, se você vai fazer uma pergunta relacionada a algo, como por exemplo, vocês viram aí nas imagens, né, nos exemplos, que horas é o nosso voo, o que você estava fazendo no banco, o que você quer tomar, então você vai utilizar aí esse what, ok? Que significa o que e que.
No sexto, nós temos where, que significa onde. Where do you live? Onde você mora? Where does your mother work? Onde a sua mãe trabalha? Where are we having dinner tonight? Onde iremos jantar esta noite? Então, você vai utilizar esse where quando você quiser se referir a lugares, ok? Nós temos ali o primeiro, onde você mora. Pode ser relacionado a país, a cidade, né? Ou então ao bairro, tá? Então, se você quiser falar aí sobre lugares, você vai utilizar esse where, que é o pronome interrogativo de lugar. O próximo nós temos o why, que significa porquê para a pergunta, ok? Why were you crying? Por que você estava chorando? No segundo exemplo, why are you late? Por que você está atrasado? E no terceiro exemplo, why didn't she talk to him? Por que ela não falou com ele? E aí você vai, né? Se você vai fazer algum tipo de pergunta, você vai utilizar esse why. When é quando. Geralmente você utiliza aí para falar sobre o tempo, ok? When they got married. Quando eles se casaram. When did you finish the college? Quando você terminou a faculdade? E when will she return to her town? Quando ela voltará para a sua cidade? Então, falando sobre tempo, você vai utilizar esse when, que significa quando. Vamos aos nossos exercícios, ok? Nós vimos aí na aula de hoje os pronomes interrogativos, também chamados de W8 questions, que são palavras que você vai utilizar para quando você quiser fazer perguntas, se referir a algo, ok? Nós vimos aí as diferenças de quando você vai utilizar um pronome interrogativo, quando você quiser saber sobre algum lugar, sobre tempo, sobre alguma razão ou motivo de algo ter acontecido, ok? Então, nós iremos exercitar esse conteúdo de hoje. Complete as questões com o pronome interrogativo correto. Número 1, nós temos o primeiro pronome interrogativo. Vocês vão completar aí com esses pronomes, né? De acordo com as frases a seguir. Nós temos is your name? O seu nome. Qual é aí o pronome interrogativo que eu vou me referir, ou que eu vou completar ali a frase para ela ter um sentido completo? Na número 2, are you? Né? Você está. Na número 3, are you from? From. Você é. Na número 4, do you usually do your homework? Você geralmente faz sua atividade de aula, seu dever de casa, ok? Número 5, do you go to the movies? Você vai ao cinema? Então, qual pronome interrogativo vai se encaixar ali naquela frase? Número 6, do you get up? Você acorda? Número 7, one do you prefer? Tea or coffee? Qual você prefere? O chá ou café? Número 8, is she? É ela? E na número 9, do you study English? Você estuda inglês? Nessas 9 perguntas aí, qual seria o pronome interrogativo que iria completar cada uma delas corretamente? Nós temos ali as respostas, ok? A primeira nós temos what is your name? Qual é o seu nome? Então, para você perguntar o nome de alguém, né? No caso ali, qual, você vai utilizar o what. Número 2, how are you? Como está você? Então, né, se você quer saber como uma pessoa está, você vai utilizar o pronome interrogativo how, ok? Número 3, where are you from? No caso ali, nós estamos falando sobre lugar. Então, de onde você é, ok? Você vai utilizar o where. Número 4, when do you usually do your homework? Quando você geralmente faz o seu dever de casa? E aí nós estamos nos referindo ao tempo, então você vai utilizar esse when exatamente porque fala de tempo, ok? Número 5, nós temos
When do you go to the movies? Quando você vai ao cinema? E aí, né, nós estamos ali também falando de frequência. Então, você vai utilizar esse when, né, para falar sobre algumas atividades que você faz, né? Número 6. What time do you get up? Que horas você acorda? Então, nós vamos utilizar ali o what, né? Também para se referir a essa questão aí, né? Do tempo, no caso, qual hora a pessoa acorda. Número 7. Which one do you prefer? Tea or coffee? Qual dos dois você prefere? Chá ou café? E vocês viram também, né, durante a aula, que esse which aí, ele também pode ser utilizado para mais de um elemento, né? Pode também estar no plural ou também, né, utilizar ali no singular. Então, você vai utilizar esse aí, se você quiser, por exemplo, propor, né, duas opções para a pessoa. Então, se você vai fazer uma pergunta, você vai utilizar esse which aí, ok? O número 8, who is she? Quem é ela? E na número 9, what time do you study English? Né? Qual horário você estuda inglês? Então, se você quer uma resposta, né, um pouquinho mais exata, enfim, você vai utilizar aí esse what, ok? Finalizamos a aula de hoje, ok? Para mais informações, acessem a plataforma Eduque para ter acesso às atividades, aos conteúdos, ok? Boa aula para vocês. Bye bye, see you next class. Tchau, tchau, até a próxima aula.